galera, beleza? Professor Léo da Física, mais uma vez trazendo tópicos importantes para você que vai prestar o Enem e o vestibular. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha que fortalece o nosso trabalho para continuar produzindo vídeos que possam ajudá-lo na sua jornada de estudante, ok? Então deixe seu joinha, faça sua inscrição e tamo junto. Na parte de ondulatória, como a matéria é muito grande, em cada aula eu vou passar alguma característica. Nessa, eu vou falar apenas da velocidade. Quando eu falo de onda, o que vem na sua cabeça? Ou vem... Na verdade, a onda é um movimento de perturbação do meio. Pode ser em meios de propagação, água, corda, ou a onda pode se propagar no vácuo também. Uma característica que é importante, então, é que a velocidade de uma onda, ela depende do meio que ela se propaga. Quando é uma onda mecânica. Porque quando é uma onda eletromagnética, esta onda não precisa de meio para poder se propagar. Ou seja, quando a onda eletromagnética entra para dentro de um meio, a sua velocidade ela tende a diminuir, porque o meio vai atrapalhar sua velocidade. Então, vamos considerar em ondas mecânicas, que precisa de um meio. Então, já pararam para perceber que a onda na água, quando você joga uma pedrinha, elas são circulares, todas lindinhas, bonitinhas? Por que essas ondas são circulares? Simples, porque a velocidade de propagação para todos os lados, ela é a mesma. Se a velocidade é a mesma, a onda tende a ser circular. Observe que quando a gota cai sobre a água, as ondas são circulares. Elas são circulares porque a velocidade é a mesma em todas as direções. Se a velocidade fosse diferente para as direções, isso quer dizer que a onda seria oval. Por que a velocidade é a mesma? Porque o meio de propagação ele é o mesmo. Ou, se estiver dentro de uma sala e todo mundo conversando, tá, aquele inferno astral na hora, né? Professor arrancando os cabelos da cabeça e tal, tem uma coisa que todas as vozes têm de comum: a velocidade, porque o meio de propagação, ele é o mesmo. Se o meio de propagação, ele é o mesmo, automaticamente você vai ter a mesma velocidade. E não necessariamente precisa de ser palavras, frases formadas. Uma pessoa pode assoviar, uma pessoa pode arrotar no meio da aula, e você vai ter sempre a mesma velocidade. Para a gente poder calcular essa velocidade, eu coloquei o desenho de uma onda, onde essa letra grega maluca representa-se lambda, onde o lambda é o comprimento de onda. Então vamos pensar o seguinte: a velocidade dentro do meio, ela é constante. Quando muda de meio, que muda de velocidade, que é um outro tópico. Se a velocidade ela é constante, então a equação que nós temos é velocidade é a distância sobre o tempo. Essa é a equação de velocidade constante. Onde essa minha distância vai ser nada mais do que o comprimento de onda. Só que eu disse que uma onda é um movimento periódico. O que isso quer dizer, então? Que ela vai ter um número de ondas. No caso, ela vai ter uma certa frequência. Frequência é o número de repetições que você tem. Então, essa frequência, ela é inversamente proporcional ao tempo para completar uma onda, que nós vamos representar pela letra T maiúsculo ou um T grandão, é um Tzão. E aí, nesse caso, então, quanto maior a frequência, menos tempo para uma onda. Quanto menor a frequência, maior vai ser o tempo.
Então eu vou substituir na minha equação, onde eu vou ter que a minha velocidade é a distância, que é o comprimento, e eu vou ter também 1 sobre o tempo, onde o meu tempo vai ser o período. Então eu posso colocar dessa maneira que não interfere em nada na equação. 1 sobre o tempo. E aí, no caso, a minha equação final, então, ela vai chegar a ser a velocidade, é o comprimento, onde o tempo é o meu período e o sobre período é a minha frequência. Então, eu vou chegar nessa minha equação. A equação, então, de velocidade, ela depende do meio de propagação e é dada por esses valores. Velocidade é o comprimento vezes a frequência, também conhecido como vaca lambeu farinha, ou veio lamber ferida, né? Lamber ferida. E aí, no caso, imaginando uma seguinte situação para eu poder fazer um exercício com vocês. Em um lago muito tranquilo, joga-se uma pedrinha, criando ondas circulares. Nesse mesmo lago, muito tranquilo, joga-se um tijolão, criando ondas circulares. Só que ondas com mais alturas, que é a amplitude. E nesse mesmo lago, joga um explosivo, explode uma bomba dentro desse lago. Aonde vocês acham que a velocidade é a mesma? Por quê? Oh Jesus! Oh Jesus! Porque o meio de propagação, ele é o mesmo. Se o meio de propagação é o mesmo, ela só vai ter alturas ou amplitudes diferentes. Mas a velocidade, ela é a mesma. A velocidade, ela é a mesma. Não pense que a velocidade ela vai mudar, ok? Então, vamos ver uma questão que caiu na prova do Enem. Enem 2013. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a figura. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora e que cada período de oscilação contém 16 pessoas, que se levantam e se sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 centímetros. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em hertz é um valor mais próximo de... Vamos ver minha explicação. Galera, como foi lido na questão, fala sobre a ola mexicana. A ola mexicana, então, fragou? E aí, então, nesse caso, você vai ter 16 pessoas, onde a distância entre cada uma delas equivale a 80 centímetros para completar uma onda, ou seja, o lambda, o comprimento de onda. E a velocidade dessa onda é de 45 km por hora. Primeira coisa que você tem que observar, que as unidades de medidas não estão batendo. Aqui está em centímetros e aqui está em quilômetros por hora. E aí, para encontrar em metros por segundo, eu vou passar esse quilômetros por hora para metros por segundo. Então eu vou dividir por 3,6. Como não vai dar uma resposta exata no dia, né, da sua prova, é só você pegar e deixar a fração. Vai ser então 45 sobre 3,6 metros por segundo. Passando então de centímetros para metros, eu vou dividir então por quantos 100 centímetros tem um metro?
100, não é isso? Então, dividido por 100, vai dar 0,8 metros. Beleza. Para a gente encontrar, então, a distância que vai percorrer, ou seja, o meu comprimento de onda, eu vou multiplicar, então, a distância entre as pessoas vezes a distância que eu tenho entre elas. Detalhe, são 16 pessoas. Isso quer dizer que a primeira pessoa não conta. Você não vai contar a primeira, onde que é uma falha que a galera tem bastante nessa questão. Então você vai ter 1, 2, 3, até inteirar a 16ª. Que no caso seria 15 pessoas. Então, seria 15 pessoas vezes 0,8. Ok? Então, são 15 vezes 0,8. O meu comprimento de onda, então, vai ser de 12 metros. Como foi mostrado na primeira parte do vídeo, velocidade é o comprimento vezes a frequência, que é a pergunta. Ou vaca lambeu farinha. O que eu vou fazer? A velocidade é 45 sobre 3,6. O comprimento da onda equivale a 12 e a frequência eu quero encontrar. Multiplicando então, cruzado, eu vou ter 45 sobre 3,6 vezes 12, vai dar 43,2. Ou seja, uma frequência aproximadamente de 1 Hz. O que quer dizer então 1 Hz? Quer dizer que vai ter uma onda a cada segundo. Beleza, galera? Obrigadão a todos então aí, tamo junto e até a próxima!